Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 5, né? Aula da semana 2, vamos falar sobre as duas Europas. Ou seja, ocorreu a divisão da Europa em várias passagens da história, né? Vamos ver algumas aqui. Bem, a Europa foi dividida por vários fatores, né? Rivalidades imperialistas, desejo de expansão territorial, disputa por colônias e competição econômica, são alguns dos motivos das grandes guerras mundiais também, né? É um momento ali assim da história que a Europa ficou dividida, podemos citar a Primeira Guerra Mundial, né, de 1914 até 1918, a Tríplice Entente, formada por países como Inglaterra, França e Império Russo, né? Do outro lado, a Tríplice Aliança, né, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Otomano e Itália. Na Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, ocorreu também a divisão da Europa por meio de países do eixo e países aliados, né? Lembrando que os países do eixo apoiavam a Alemanha nazista, né? Itália e Japão, até que o Japão sofreu com aquele desastre da bomba nuclear lançada pelos Estados Unidos lá, né? Temos também os países aliados, né? Podemos citar o Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, observando que nesses aliados da Segunda Guerra Mundial é assim, temos a União Soviética e os Estados Unidos ombro a ombro, né, com os mesmos interesses, e posteriormente ocorreu a Guerra Fria, né, que foi o pós-Segunda Guerra Mundial, onde de certa forma podemos falar também sobre um mundo bipolar, né? Onde se tinha dois polos de poder, onde os Estados Unidos tinham uma visão capitalista, né? E a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética, defendia o socialismo. O mundo bipolar. A Guerra Fria começa com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e vai até 1991, com a queda do Muro de Berlim. Disputa entre Estados Unidos, né, que era um país capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas, né, defendia o socialismo. Antes aliados, agora adversários, como eu havia falado anteriormente. Com o fim da Segunda Guerra, tem início o mundo bipolar, ideologias antagônicas, disputa pela hegemonia econômica, política e militar. Veremos nesse quadro aqui algumas características ali assim, tanto do bloco capitalista, né, quanto do bloco socialista. Lembrando que ambos, além dessa disputa econômica, política e militar, ainda tinha uma disputa para áreas de influência, né, onde cada um queria atrair países para o seu lado ali, que seria um fortalecimento do seu bloco ali, seja capitalista ou socialista. Algumas características do bloco capitalista seriam o acúmulo de riqueza, economia de mercado, trabalho assalariado, propriedade privada, burguesia detentora dos meios de produção, entre outras coisas. Já no bloco socialista, né, algumas das características principais seriam a distribuição da riqueza, economia controlada pelo Estado, meios de produção socializados, inexistência de divisão de classes. Ou seja, no capitalismo, a burguesia, a camada mais rica, né? E já o proletariado, podemos falar que seriam apenas os trabalhadores. Essas seriam algumas das características do capitalismo. Bem, aqui seria duas imagens que simbolizam bem o que foi essa Guerra Fria, né? Onde, de certa forma, ambos queriam mostrar para o adversário, quanto também para o restante do mundo, né, todo o seu poderio militar, porém não usou, né, não usaram, ainda bem, né, nenhuma parte desse poder de destruição em massa que eles detinham nesse período. Aqui nós temos o símbolo, né, dos Estados Unidos, seria aquela águia, e o símbolo da Rússia, que seria esse urso aí, só para ilustrar aí.
A divisão europeia na Guerra Fria. A divisão baseada na adoção de sistemas econômicos e com a geopolítica de alianças, né? E não relacionadas à posição geográfica. Temos a Europa Ocidental, né? A Europa Ocidental tinha os aliados do capitalismo e, como aliado, os Estados Unidos. Já a Europa Oriental tinha o leste europeu, aliado do socialismo, e tinham como aliado a União dos Repúblicas Socialistas Soviética, ou seja, a União Soviética. Bem, aqui nós temos um mapa que mostra a divisão da Europa em Europa Ocidental e Europa Oriental. Lembrando que essa parte em laranja aí seria a Europa Ocidental, já a Europa Oriental seria essa parte em rosa aí, para a gente ver essa divisão como ficou nesse período. A disputa ideológica na política e na economia. Estados Unidos e União Soviética buscavam influenciar os demais países do mundo a seguir seus modelos de desenvolvimento, financiavam guerras, né? Ou seja, os países que eram aliados, que se aliavam a qualquer uma dessas duas potências, eram prometido que elas teriam proteção militar, né? Além de que nesses países também essas potências acabavam montando fortes militares lá, né? Ou seja, onde tinha como se fosse um aquartelamento lá, buscando áreas estratégicas, até mesmo para uma possível invasão ou fiscalização se realmente esses países estavam ao seu lado. Em 1946, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, né, criou a expressão cortina de ferro, né, para definir a influência da União Soviética sobre os países do leste europeu. Esses países formavam um corredor entre o Mar Báltico e o Mar Adriático, né, a divisão entre o território soviético e a Europa Ocidental, é possível ver nesse mapa aqui, né? A divisão da Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma reunião em Potsdam entre a Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética para discutir o que seria feito com a Alemanha. Divisão em 4 territórios, né? Foi o que ocorreu, onde cada um era controlado por essas nações seguintes aqui, né? Uma parte controlada pela Inglaterra, outra pelos Estados Unidos, França e a outra pela União Soviética. Lembrando que pós Segunda Guerra a Alemanha estava totalmente destroçada. Então, os modelos socioeconômicos foram adotados em cada zona, definindo em 1949 a divisão da Alemanha em 2 países. A República Federal da Alemanha, né, que seria o lado ocidental, e a República Democrática Alemã, o lado oriental. E ocorreu também a construção do Muro de Berlim, né, que dividia a Alemanha em 2. Aqui a gente pode ver, né, onde as áreas de influência de cada país, né, onde tinha influência da Rússia, dos Estados Unidos, a influência da França e aqui da Inglaterra, né, nesse primeiro divisão. E aqui ficou claro como ficou a divisão da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental, através do muro que foi construído aqui nessa área aqui, da cidade de Berlim. Ocorreu também planos econômicos, né, nesse período. Desses planos econômicos podemos citar o Plano Marshall, né, que foi o plano de reconstrução que os Estados Unidos criou para ajudar esses países afetados pela guerra em 1947. Os países beneficiados com esse plano foi Reino Unido, França, Grécia, Áustria, entre outros. Temos também o Plano Colombo, em 1947, né, de ajuda ao Japão, né, foi cedida pelos Estados Unidos. É até um pouco estranho, né, uma vez que em 1945, 2 anos anteriores, os Estados Unidos jogou aquela bomba, arrasou o Japão, né, e depois financiar a sua reconstrução através desse Plano Colombo, né.
Temos também o Comecon, 1949, o Conselho para Assistência Econômica Mútua. Isso aí já foi uma ajuda criada pela a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Temos algumas alianças militares aí, né, como a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, de defesa mútua entre os países que estavam do lado dos Estados Unidos ali. E temos também o Pacto de Varsóvia, né, criado em 1955 com a ajuda da União Soviética também. As duas Europas, resquícios da Guerra Fria. Bem, podemos ver, né, o muro aqui, nessas imagens aqui, Berlim, né, onde havia realmente, esse aqui é uma foto antiga, né, essa preto e branco aqui, que mostra o muro que existia, né, para dividir a Alemanha em duas, né, tinha a Alemanha Oriental e a Ocidental, né. A Alemanha, após a reunificação em 1990, passou a integrar totalmente a Europa Ocidental, né? Essa aqui é uma das fotos do dia da queda do Muro de Berlim, e passou a reorganização da Europa também, né? Ainda existe essa marca aqui onde passava-se o Muro de Berlim. Europa Ocidental. Há cerca de 70 anos, a Europa Ocidental estava arrasada pelas guerras. Hoje apresenta um alto desenvolvimento, porém existe desigualdade socioeconômica entre eles. Esse aqui seria os países da Europa Ocidental, tá certo? Devem pausar o vídeo aí assim e dar uma analisada depois. É de suma importância para que vocês entendam esse conteúdo. Bem, aqui seria da Alemanha, né? Falar um pouquinho sobre o que ocorreu com a Alemanha, né? A diversificação da produção industrial, a alta tecnologia, forte setor de produção de bens tradicionais, um dos países mais populosos da Europa, uma das maiores economias ali da Europa e do mundo, integrante da União Europeia, os países membros influentes ali assim na União Europeia. Desenvolvimento ao longo do rio Reno e Ruhr, que seria um dos principais rios que ligam países da Europa. O país adotou também medidas para combater a crise mundial com a austeridade sob o comando de Angela Merkel, né? Primeira ministra, se não me engano. Falando um pouco sobre a Europa Ocidental, né? A porção da Europa formada pelos países capitalistas desenvolvidos ou de economia de mercado mais consolidado é conhecido como Europa Ocidental, né? Portugal e Espanha são os países que mais deflagraram a revolução marítimo comercial do século XV e do século XVI, né? Seguidos pelos Países Baixos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, aqui principalmente na América Latina e na América do Sul, né? América Latina engloba a América do Sul. Podemos falar da América do Sul e América Central. Ocorreu forte influência aí desses países, tanto Portugal como Espanha, né? A partir de meados do século XVIII ocorreu a Revolução Industrial no Reino Unido e ao longo do século XIX se disseminou por outros países da Europa. Há séculos essa parte da Europa é a mais desenvolvida do continente. Também é a grande porção do continente com regimes democráticos mais antigos e consolidados. Europa Oriental ou Leste Europeu, falar um pouquinho sobre essa parte aí, né? A porção leste da Europa é conhecida como Europa Oriental ou Leste Europeu, como é chamado. É formado por antigos países socialistas que até 1990 era uma espécie de periferia da antiga União Soviética. Os países do chamado leste europeu eram territórios submetidos a regimes autoritários de partido político único, que monopolizava o poder, manipulava as poucas eleições e reprimia qualquer forma de contestação. Entretanto, é possível ressaltar que, apesar da falta de liberdades democráticas,
Sempre houve esforços desses governos no sentido de oferecer serviços essenciais à população, principalmente o acesso à educação e à saúde. Alguns desses países, como a Estônia e a República Tcheca, já consolidaram suas economias de mercado e outros estão em processo de consolidação. União Soviética e Estados Unidos. A rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou entre o mundo comunista e o mundo capitalista, que vigorou desde o final da Segunda Guerra Mundial até por volta de 1989, exercia influência sobre essas duas Europas. O grande desafio europeu do século XXI é reduzir as diferenças e promover a integração da porção oriental do continente, sobretudo Albânia, Bósnia, Kosovo, Romênia, Bulgária, Macedônia, Montenegro e Sérvia, nação em desenvolvimento, ao padrão de vida da porção ocidental. A diferença socioeconômica presente entre essas duas porções da Europa tende a diminuir com o tempo, pois os antigos países socialistas buscam se integrar à União Europeia, trilhando o caminho da Europa Ocidental por meio da industrialização e do fortalecimento dos regimes democráticos recém-instalados. Aqui temos um quadro, que mostra os países da Europa Ocidental, alguns países selecionados, com dados estatísticos de 2015 e 2016. Aqui temos a área, a população em milhões de habitantes, o PIB, que é importante também, e principalmente a renda per capita, ou seja, onde pega as riquezas de um país e divide por sua população. Podemos observar, nesse quadro, onde a Dinamarca tem uma renda per capita aí. Lembrando que essa renda per capita diz muito sobre a qualidade de vida que se tem nesses países. E isso influencia diretamente no IDH, que é aquele Índice de Desenvolvimento Humano. Lembrando que nesse quadro, por exemplo, a Dinamarca seria o país com o melhor IDH, seguido pela Áustria, posteriormente Alemanha, Bélgica e por aí vai, tá certo? Esses seriam os países com dados estatísticos selecionados da Europa Ocidental. Já da Europa Oriental, alguns países selecionados, dados estatísticos de 2015 e 2016. Novamente temos, seria basicamente o mesmo quadro, com a área em quilômetros quadrados, população em milhões de habitantes, o PIB, do país e a renda per capita em dólares, É possível observar que desses países aqui, o que tem o melhor PIB entre eles, provavelmente, é a Eslovênia, onde a sua renda per capita é 21.304, seguido pela Eslováquia e posteriormente a Croácia, certo? Bem, pessoal, espero que tenham entendido, que tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço a todos.